Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Com alegria, saúdo a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas do Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco, estimando que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a parábola do bom samaritano e a salvação na visão espírita. Bem sabemos que a parábola do bom samaritano é um exemplo que ilustra a moral do Evangelho de Jesus, fundamentada na prática da caridade. Muitas interpretações podem ser dadas a esta parábola. Existe sempre uma interpretação possível a depender dos olhos que examinam e do sentimento que se coloca quando se lê o texto. Aqui nós vamos recorrer, para facilitar o entendimento, ao que dizem os nossos confrades Simão Pedro de Lima e Daniel Salomão, em 2 capítulos distintos, mas com o mesmo título, Parábola do Bom Samaritano, numa obra destes autores intitulada Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. E vamos também recorrer ao confrade Haroldo Dutra Dias, com sua obra Parábolas de Jesus, texto e contexto. Comecemos com Simão Pedro de Lima. A parábola é descrita pelo evangelista Lucas, e assim escreve Simão em sua obra. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Lucas capítulo 10, versículo 30. A expressão descia um homem de Jerusalém para Jericó. Observemos que Jerusalém está mais ou menos 760 metros acima do nível do mar. E Jericó está abaixo do nível do mar cerca de 250 metros. E era uma descida, vir de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade do templo e simboliza a sacralidade, o espírito. Por outro lado, Jericó era a cidade do comércio, das feiras comerciais, das casas de câmbio, um local de muito trânsito e que simbolizava a vida material, a busca do que é material e transitório. O material está abaixo do espiritual até geograficamente. Jerusalém está em cima, Jericó está embaixo. A expressão descia de Jerusalém, segundo Simão Pedro de Lima, significa uma descida dos valores espirituais para os valores materiais. Era uma espécie de queda espiritual e queda vibratória.
Mas o versículo diz ainda: e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. A gente percebe que a pessoa fez uma inversão de valores. Em vez de subir de Jericó para Jerusalém, descia de Jerusalém para Jericó. Então ela foi assaltada. Nós também somos assaltados, porque ficamos descuidados nesta invigilância em função do apego às coisas materiais. E nessa condição nós somos presas fáceis. Ele foi assaltado por salteadores sorrateiramente, porque ele estava simbolicamente caindo, perdendo o senso do rumo certo. Muito provavelmente imerso nas questões materiais. E aí ele se tornou mais influenciável porque estava fragilizado. Foi perdendo o senso do rumo certo. Agora, o que chama atenção na narrativa é que a expressão de Lucas é um homem. Um artigo indefinido, qualquer pessoa. Só sabe-se que era um homem. Simboliza qualquer um de nós. No versículo 31 desse capítulo 10, perdão, Lucas diz: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Observemos que a expressão é pelo mesmo caminho, ou seja, também estava em queda dos valores espirituais para os valores materiais, embora, evidentemente, ele fosse um sacerdote. Agora, chama a atenção que, apesar de ser detentor de vários recursos, ele era um sacerdote, o coração deste sacerdote mantinha-se fechado à prática da solidariedade ensinada por todas as interpretações religiosas. Porque a expressão vendo-o indica a observação superficial, desinteressada, de quem nada sente porque não há sentimentos envolvidos. Por outro lado, a expressão passou de largo reflete a ociosidade mental do sacerdote, enfatizando uma postura de quem está mais acostumado a cultivar o interesse pessoal e a indiferença para com as necessidades daqueles que sofrem. No versículo 32 descreve Lucas: e de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Da mesma forma que foi referenciado o sacerdote, aqui também o levita faz igual. Porque a expressão é de igual modo. Isso quer dizer, da mesma maneira, do sacerdote e do homem assaltado, havia uma queda de valores espirituais em relação aos valores morais. Por isso que a atitude do levita foi a mesma. No versículo 33 registra Lucas: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, do assaltado, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quando Jesus fala do samaritano, recordando que Jesus está narrando essa parábola para o doutor da lei, Jesus diz: ele ia de viagem. O homem que estava passando pelo caminho samaritano. Diferente dos outros dois, que iam pelo mesmo caminho. Então, isso é uma diferença singular. Ia de viagem, o samaritano. Iam pelo mesmo caminho,
sacerdote, o levita e o assaltado. Ou seja, o samaritano era um viajante. Ele tinha motivos para passar por aquele caminho. Ele não estava em queda, ele estava a trabalho. Ele estava em missão de alguma coisa, seguramente para a qual ele fez um planejamento, ele se preparou, ele estudou o caminho por onde ia passar. Mas a gente também deve observar que este samaritano, como um socorrista, como um missionário, ele entrou no campo da vibração ruim daquele homem que estava ali caído, desacordado, todo ensanguentado, machucado. Ele entrou nesse campo vibratório, mas não se deixou contaminar. Lembrando lá o que disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 22, e que também está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 e 6. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Ou seja, o samaritano estava no mundo, estava reconhecendo uma situação de dificuldade, mas não estava se deixando contaminar pelas circunstâncias. E foi assim que ele agiu. Ele viu o assaltado caído, se aproximou daquele que ele considerava o seu próximo e chegou inicialmente se aproximando dos pés. Os pés que simbolizam as bases, a sustentação e o movimento de todos nós. Mas agora nós vamos mudar a referência de interpretação. Agora nós vamos lá para o Daniel Salomão. Como eu disse, o título da parábola também é Parábola do Bom Samaritano, que está na obra Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vejamos a contribuição de Daniel. A primeira virtude exemplificada pelo samaritano é a compaixão. Portanto, ele foi tocado no sentimento. O que faltou ao levita e ao sacerdote sobrou no samaritano. Compaixão, no grego bíblico, tem em sua raiz a palavra entranhas. Logo, compaixão significa sentir-se como que dentro do outro, perceber como o outro está sofrendo, que é diferente de ter pena, ter dó. A pessoa dotada de compaixão ultrapassa qualquer preconceito, porque ela vê o próximo como alguém digno de amor, alguém que é capaz de crescer, de evoluir, em que pese a circunstância adversa, mas é alguém que tem amplas possibilidades de melhorar. Mas existe uma segunda virtude nesse samaritano, que é a da coragem. Porque raciocinemos que era possível que os ladrões ainda estivessem escondidos por ali atrás das pedras, esperando uma próxima vítima. Porque, sendo Jericó uma cidade eminentemente comercial, Jericó era a segunda cidade da região, em população, em progresso. Então, sendo uma cidade comercial, claro, os assaltantes sabiam que por ali transitava gente com dinheiro, porque ia fazer negócio, ia fazer compras. Então eles podiam estar escondidos por aí esperando o próximo. Mas o samaritano não tem medo, não. Apeia do seu cavalo e vai lá ajudar o homem caído. Mas existe uma outra coragem a ser reconhecida. Porque os samaritanos,
eles viviam, entre aspas, em guerra com o resto da nação judaica. Eles constituíam um grupo à parte da nação judaica. Tanto é que na Samaria eles tinham um templo próprio, exatamente para não ter que ir ao templo de Jerusalém. Então nós não podemos dizer que o samaritano estava ajudando um outro samaritano que estava caído. Por quê? Que a chance daquele samaritano ir para Jerusalém era zero. Exatamente por conta dessa rivalidade. Na realidade, aquele homem que estava ali caído, assaltado, era um judeu. E aí vale a pena a gente fazer um recordatório histórico. 700 anos antes de Jesus, as 12 tribos de Israel constituíam uma nação única. E depois do cisma, ou seja, depois da divisão, após a morte de Salomão, do rei Salomão, a grande nação israelita ficou dividida entre as 10 tribos do norte Israel, cuja capital era Samaria, e as 2 tribos do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Essa divisão é lembrada por Kardec lá no item 3 da introdução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item 3, o título dele é Notícias Históricas, quando Kardec afirma: aqueles, os samaritanos, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiu o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse fossem posteriormente anexados. Então a gente percebe que há uma animosidade muito grande entre samaritanos e judeus. Mas voltemos lá ao relato de Lucas, agora no versículo 34. Diz o evangelista: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No versículo 35 diz Lucas: e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele. Tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quanta grandeza espiritual, hein? A prática da verdadeira caridade. O viajante começa abrindo mão do conforto do seu cavalo para colocar nele o homem ferido, apresentando-nos aí a grande lição do desprendimento. Na parábola que Jesus conta, o serviço ao próximo feito com compaixão, caridade e amor, com todo o coração, toda a alma e todas as posses, toma o lugar do serviço praticado no Templo de Jerusalém. Por quê? Lembremos que o samaritano foi invadido pela compaixão, portanto foi tocado no coração. Ele fez tudo o que podia para ajudar, inclusive se arriscando, desdobrando-se em dedicação e cuidados. Portanto, entregou-se de toda a alma. Como também entregou as suas posses, as moedas, quando ele pede para que o hospedeiro cuide do homem caído. O Haroldo Dutra Dias, na sua obra Parábolas de Jesus, Texto e Contexto,
ao analisar este versículo, ele diz que o samaritano cumpriu integralmente o Shema. Shema é um mantra da tradição judaica, repetido diariamente por eles, e que diz: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás Javé, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua abundância. Com todo o teu coração, a compaixão, com toda a tua alma, a dedicação, com toda a tua abundância, as posses, as moedas que o bom samaritano entregou. Você pode ver este mantra da tradição judaica lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Quando a gente chega nesta parte da parábola, então a gente recorda que no preâmbulo da parábola em que o doutor da lei pretendia testar Jesus, ele pergunta, mestre, qual o maior mandamento da lei divina? Ou, como está em outras traduções, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E o que é que a narrativa nos aponta? Jesus responde perguntando: o que está escrito na lei? Como lês? A primeira pergunta, o que está escrito na lei, delimita o que haveria de ocorrer enquanto diálogo. E a segunda, como lês, provoca saber como o doutor examinava a própria lei, se o fazia este exame com olhos fundamentalistas ou não. Agora, o doutor, demonstrando um grande conhecimento da lei, responde à primeira indagação, o que diz a lei, né? Perdão, o que está escrito na lei, dizendo, com base lá em Deuteronômio 6,4, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Aqui, forças significa abundância, significa posses. Ou como está em Levítico, capítulo 19, versículo 8, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então isso é o que está escrito na lei. Diante dessa resposta que o doutor da lei deu a Jesus, o mestre respondeu, respondeste bem, faze, isso e viverás. Mas o doutor estava muito mais interessado em apanhar Jesus numa contradição. E aí ele diz, quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus é a descrição da parábola, que a gente acabou de fazer essa interpretação com base no Simão Pedro de Lima, no Daniel Salomão e no Haroldo Dutra Dias. Mas a segunda parte do título da reflexão é Salvação na Visão Espírita. O benfeitor Emmanuel disse através de Chico que salvação não é ganhar o reino dos céus. Não é um encontro com o paraíso após a morte. Salvação é libertação de compromisso, regularização de débitos. Olha que interessante. E agora, para nos ajudar na reflexão sobre a salvação, nós vamos até o confrade gaúcho, o médico Sérgio Lopes. Sérgio tem um texto muito bonito sobre a salvação na visão espírita. Ele diz,
A ideia de salvação nasce do conceito religioso de que as almas podem se salvar ou não depois da morte física. Mas, habitualmente, estamos acostumados à ideia de céu e inferno. O céu seria o lugar teológico para onde vão as almas que se salvam, aquelas que foram boas na terra em sua existência. O inferno é o oposto. É o local para os que não se salvaram porque não fizeram por merecer este prêmio definitivo, devido às suas atitudes infelizes durante a existência. Nesse preâmbulo do texto, o que todos nós aprendemos lá na infância, no velho e antigo catecismo, foi exatamente isso. Mas o Sérgio diz mais. A salvação a que o Espiritismo se refere não é a um episódio único e definitivo que nos espera após a morte, e sim uma condição moral que se estabelece desde a existência, que prosseguirá para além desta. Então, a salvação não é para o lugar físico, o céu ou o inferno. A salvação não é uma condição externa, a salvação é uma condição interna. Por que é uma condição interna? Porque é uma condição moral de cada um de nós e que deve ser construída enquanto estivermos na existência física. Ou seja, agindo dentro dos princípios evangélicos, os quais todos, indistintamente, são repletos de elevada moralidade. O Sérgio diz ainda, salvação não se refere, pois, a um lugar, assim um estado de alma, em que situações emocionais de tormento ou aflição acompanham o ser, enquanto este não alça voos mais altos na escala das virtudes, que acabei de falar anteriormente. Com base nessa explicação, nós podemos entender que se alguém é egoísta, daquele tipo que só pensa em si mesmo, que ainda não foi despertado no sentimento da compaixão pela dor do outro, uma pessoa que pensa e age assim cria um ambiente de sofrimento mental, um inferno interior, que vai prosseguir com ele mesmo depois da extinção do corpo físico, ou seja, medo depois da morte, da desencarnação. Então nós começamos a criar os nossos infernos na presente existência. E evidentemente que eles prosseguirão conosco. Mas existe um contraponto. Por outro lado, se a criatura é altruísta, generosa, piedosa, misericordiosa, justa e honesta, ela está criando para si um oásis mental, um céu interior que da mesma forma seguirá com ela após a extinção do corpo físico. Então, no primeiro exemplo, se cria um ambiente de sofrimento mental, um inferno. No outro ambiente, no contraponto, se cria um oásis mental, um céu interior, donde se conclui que salvação é uma ação de natureza pessoal, interna, e não, como muitos desejam, o resultado de um julgamento exterior. Nós não seremos julgados pelo que fizemos ou deixamos de fazer, por nenhum tribunal angelical. Seremos julgados pela nossa própria consciência, o grande juiz. Se nós estivermos sempre afinados com a lei, pautarmos a existência no Evangelho de Jesus, o nosso oásis mental será cada vez mais exuberante. Lembremos,
Ninguém apaga a luz que vem de dentro. Daí a máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Agora, qual é o nosso entendimento sobre caridade? Se nós formos na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta aos venerandos colaboradores. Ele disse: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E os espíritos foram muito práticos na resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência, letra B, indulgência, letra I, perdão, letra P. BIP. Para que serve o BIP? Para alertar-nos, chamar a nossa atenção. Então, caridade é isso. Caridade é algo que se faz no sentido de um produto construído numa ação coordenada. Caridade é isso? Ou caridade é um estado de espírito que nos permite fazer coisas boas? Duas formas distintas de ver a mesma coisa, chamada caridade, duas faces de uma mesma moeda. Caridade como produto construído, caridade como estado de espírito. E aí, a esse propósito, o confrade Sérgio Lopes faz um esclarecimento. E um esclarecimento nos questionando. Ele diz: a resposta do Espírito de Verdade a Kardec deixa-nos uma importante indagação. Caridade é algo que podemos fazer? É possível praticar benevolência e indulgência? Fazemos caridade ou somos caridosos? Na verdade, o indivíduo é benevolente e indulgente para com o seu próximo. A virtude da pessoa que perdoa, diz o Sérgio, é a misericórdia. Também aqui ela não pratica o perdão. Ela é misericordiosa. É interessante essa forma de ver, né? Porque a prática parece que nós construímos um produto pronto e acabado. E aí o Sérgio diz: desse modo, o substantivo caridade não pode ser conjugado com o verbo fazer, e sim com o verbo ser. E aí a gente percebe claramente que ser caridoso exige evolução espiritual. Exercer esta virtude da caridade não tem dia nem hora, nem depende de lugar, nem de circunstância. Por isso que o Sérgio Lopes diz: fazer caridade ou exercitar qualquer virtude de caráter moral, com hora e local marcados, são estágios preliminares no processo de maturidade psicológica. São como treinamentos para alcançar possibilidades mais avançadas. Mas quando nós pensamos e quando nós lemos esse texto, a gente consegue identificar 5 elementos fundamentais para ser caridoso. Enquanto estado de alma, estado de espírito. Primeiro, boa vontade. Segundo, desprendimento. Terceiro, proatividade. Quarto, discrição. Quinto, contentamento, prazer, felicidade, alegria em servir. Algo que estava presente no bom samaritano.
Ah, mas o bom samaritano é 2.000 anos atrás. Tá bom, então recordemos Chico Xavier. Chico Xavier tinha boa vontade, desprendimento, proatividade, discrição, alegria, contentamento, prazer em tudo que fazia. Chico, até altas horas da noite, depois de um dia inteiro de lutas, ficava psicografando cartas consoladoras a mães aflitas e saudosas. Talvez a mais importante virtude do ser caridoso seja a discrição. Até porque Jesus nos alertou isso, e está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 e 2. Jesus nos alertou quando disse: guardai-vos de fazer das vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Conclusivamente, meus amigos, sobre a salvação a partir das reflexões que nós fizemos anteriormente, parece-nos lícito concluir respondendo até algumas perguntas que povoam a mente de muitos. A salvação é individual? Resposta: sim. Podemos ir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6. Deus retribuirá a cada um segundo suas obras. Ou, cada um de nós prestará contas de si mesmo, perdão. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Segunda pergunta que está na cabeça de muitos: para ser salvo, basta aceitar Jesus? Resposta: não. Vamos recordar Zaqueu. Ele aceitou Jesus. Ficou feliz quando Jesus disse: Zaqueu, que me convém pousar em tua casa. Mas somente quando ele declarou que iria modificar sua atitude, em que ele devolveria tudo e quadruplicado aquele que ele prejudicou, Jesus disse que ele estava salvo. A salvação esteve hoje nesta casa. Porque é fato que muitos de nós chegam à religião, submetem-se aos rituais, aos cultos, aos dogmas, mas não produzem a transformação interior. Não buscam saber o que Deus ou Jesus espera de cada um. Lembremos uma frase de Chico, que também é muito utilizada no movimento espírita: a fé sem obras úteis é morta. Muitos perguntam: o sangue de Jesus redime, salva? Nós ouvimos muito isso, né? Menos no movimento espírita e muito mais em outras confissões religiosas. O sangue de Jesus redime, salva? Resposta: não. A vinda de Jesus foi para exemplificar o amor que deve vigir, que deve acontecer entre os homens, entre cada um, entre nós, dentro de cada um de nós. A redenção humana se dá pela transformação moral de cada um de nós. Não há outra forma disso acontecer. E uma quarta pergunta, e essa é diretamente ligada a nós espíritas: fora da caridade há salvação? Resposta: não. É a máxima
da doutrina espírita, do movimento espírita. Por quê? É necessário fazer ao próximo o que gostaria que o próximo nos fizesse. O que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse é o que nós devemos fazer para com ele. Simples assim. O que fez o bom samaritano. Esperando ter contribuído para o entendimento do tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!